Salve, livrojantes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Physicast Entrevista. Quem diria, não? Quem diria? Nós aqui, gravando em frente ao glorioso Instituto de Física. Quem diria, não? E para conversar conosco aqui hoje, está ninguém mais, ninguém menos do que ele, Ares Monteiro. Ares Monteiro, se apresente. Muito obrigada pelo convite, Jeová. Eu fiquei lisonjeado. É a primeira vez que eu faço alguma coisa do tipo. E você é uma pessoa muito conhecida no Instituto, né? Isso é muito legal, é muito icônico. Então, eu estou muito agradecido por estar aqui. Então, obrigado pelo convite. Então, meu nome é Ares. Eu estou no segundo ano de Física Licenciatura. E eu tenho 26 anos e eu escolhi a física, escolhi esse projeto do Clube do Livro, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o clube, né? Que hoje é a primeira reunião do clube. Então, eu estou bem ansioso e bem animado. 26 anos? 26 anos. Não imaginava, não imaginava. Mas antes, me diga, Ares, por que você veio para a física? Por que eu vim para a física? A minha história com a UFG, ela começa há muitos anos atrás, mas eu era da matemática, eu entrei na matemática em 2019, então eu entrei na matemática e eu me apaixonei pela matemática, eu comecei a fazer bacharelado, mas 2019 foi um ano antes da tragédia, né, da pandemia também, né, então quando a pandemia chegou, a vida meio que mudou de cabeça para baixo, né. Então, alguns anos se passaram, eu não estava progredindo no curso de matemática e eu pensei em fazer licenciatura em matemática, mas eu tinha muita paixão pela matemática pura e eu pensava assim, não, eu vou tentar outra coisa, eu vou tentar física e porque tem muito a ver com matemática e eu vou para licenciatura, já que a minha vida estava muito atormentada, sabe, com muitas coisas acontecendo. Como você sabe, como estudante do IF, o curso de física ou de matemática também não é um curso que você consegue sair daqui sem vender sua alma junto, né? Então, então você tem esse peso, né? Então, eu escolhi a física licenciatura porque era muito próximo da matemática, mas eu escolhi matemática no começo de tudo porque era um momento da minha vida que eu precisava de certezas. E a matemática, ela me deu essa certeza, ela me deu essa calma. Eu lembro que quando eu resolvia questões, demonstrava teoremas, eu achava aquilo tão lindo, sabe? Que você tinha axiomas e pelo menos naquele pedacinho do mundo você tinha certeza de alguma coisa. Eu tinha acabado de sair de uma crise existencial, religiosa, de identidade, e como René Descartes, eu fiquei assim, duvidando de tudo. Então a matemática, ela meio que acalmou esse tormento no meu coração. Que interessante. E por que você precisava de certezas? Eu cresci numa família muito religiosa e quando eu terei mais ou menos uns 18 anos, eu comecei a questionar sobre Deus, sobre a existência e tal. E quando eu vi que aquelas respostas não eram suficientes para responder perguntas sobre dor, sofrimento, sobre amor, sobre existência, eu me vi assim um pouco sem direção, sabe? Porque na minha adolescência e na minha infância, aquela era a certeza, aquele fundamentalismo religioso bem estrito, sabe? E aí eu acho que eu precisei encontrar alguma forma de outra certeza e ao mesmo tempo ampliar a minha visão de mundo acerca das religiões, das pessoas, das culturas, mas parecia que eu precisava em algum ponto da minha vida ter algum tipo de certeza, sabe? Por causa, talvez que eu me acostumei a ter certeza de alguma coisa, sabe? Então, a matemática, ela meio que protegeu esse pedacinho meu, sabe? E você encontrou essas certezas? Eu vi na matemática que você tinha certeza de algumas coisas, sobre pontos, sobre padrões, sobre grupos e classes,
sobre os números reais, sobre espaços métricos, mas a certeza entre as pessoas e entre os universos é melhor não ter. Sabe? Essa é a descoberta que eu fiz. É melhor não ter, porque é muito grande, sabe? E a gente é muito pequeno. Então, eu preferiria ter a certeza nos números, nos pontos, no que o ser humano consegue manipular, do que você ter certeza sobre a pessoa que está do seu lado, que você não sabe praticamente de nada da vida dela. Então, foi essa tem sido a minha resolução ao longo dos últimos anos. E além de vir para o curso de física, veio também não só para o curso de física, mas para a licenciatura Sim. em física. Por que licenciatura? Bem, eu sou pobre, entendeu? Então, eu tentei olhar de um lado prático, porque a gente precisa ser realista e saber que você faz um curso de graduação para trabalhar, no final das contas. Seria o meu sonho de consumo fazer bacharelado em física, ou mesmo licenciatura em física, que eu descobri tanta pesquisa em educação que eu fiquei maravilhada, só pela admiração ao conhecimento, certo? Seria maravilhoso se a gente não vivesse em um mundo que é material, né? Então, eu escolhi a física pelo lado prático e eu tinha acabado de sair de um bacharelado que eu não tinha concluído. Então, eu sabia o quanto que aquilo era exaustivo, certo? Porque você tem que planejar a sua vida para uma pós, para um doutorado. Então, você tem que ter aquele espaço ali, tanto emocional, que você vai ter que dedicar anos, mas tanto financeiro, que às vezes você não consegue bolsa, e etc e tal. E eu sempre senti tanta admiração aos meus professores, sabe? A essas figuras que me guiaram ao longo da adolescência e da infância, que eu sempre pensei que se eu me tornasse um desses, seria uma profissão muito digna. Então, eu gosto muito de conversar sobre conhecimento, sobre explicar as coisas, e eu gosto de exercer essa paciência que muitas das vezes eu não tenho, eu não recebo dos professores daqui do IF, sabe? Então, eu pensei assim, não, se eu for um professor de física, eu quero ser um professor amoroso, paciente, educado, para receber aquilo que muitas das vezes a gente não recebe aqui. Que coisa, não? Seus relatos não são isolados aqui. Que coisa, não? Que coisa, né? Trágico, para dizer o mínimo. Não vou nem me adentrar muito nisso, não vou me adentrar. Mas, enfim, sua família apoiou sua escolha de vir para a licenciatura e apoiou os seus estudos? Quando eu comecei a licenciatura em física aqui, eu já tinha me casado, eu já estava com uma família já distante da minha mãe. Mas quando eu comecei matemática aqui, eu tive o apoio dos meus pais, sim. O apoio básico que eles podiam fazer, né, que era eu vinha de ônibus, tive a isenção no RU, então teve o apoio não só da minha família, mas da universidade. Eu acho que se não fosse a praia, a assistência estudantil, eu não teria nem continuado o que eu consegui continuar na matemática, mas continuar aqui na UFG. Mas eles nunca foram críticos dessa decisão de fazer matemática, eles sempre respeitaram essa decisão. Eles só queriam que você estudasse. Estuda alguma coisa, faz alguma coisa da sua vida, sabe? Não precisava ser uma coisa específica. Você teve alguma experiência marcante até o momento na sua graduação em física? Em física. Experiência marcante boa. 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 Eu acho que entrar no PIBID foi uma experiência muito boa, no sentido que eu conheci um lado da pesquisa e da educação em ciências e matemática que eu não sabia que existia. E quando a gente é do ensino médio, até mesmo eu que era do bacharelado em matemática, a gente via a ciência só como a ciência dura. Física pura, os laboratórios e tal. E hoje eu conheci teóricos de educação que também fazem ciência, né? E eu fiquei maravilhada. E eu acho que a experiência boa nesse projeto do PIBID foi a liberdade que o coordenador, né, que o Luiz Gonzaga deu pra gente, um agradecimento, né, de tipo assim, o que você quer pesquisar?
essa pergunta nunca me foi feita na matemática, né? Quando você entra numa IC, o seu coordenador ele já tem um cronograma estabelecido e você está ali só, você segura no bonde que já está andando. Então, essa pergunta, quem é você? Qual é a sua história? O que você quer pesquisar? Aquilo me encheu de dignidade de novo. Eu acho que a UFG, a Universidade Pública Federal, assim, às vezes tira dos alunos que entram porque é um mundo tão grande e dá tão pouco espaço para o aluno de graduação que às vezes você só tem esse reconhecimento como cientista pesquisador só na pós, no mestrado, e aqui não, você teve esse olhar específico, nossa, eu tenho interesse nisso aqui. Então eu acho que foi uma experiência muito boa, muito recompensadora, sabe? Ter essa liberdade e esse reconhecimento que você pode ter interesses específicos e ser capaz de escolher livros teóricos sozinho, sabe? Eu achei isso muito legal. Com relação a essa liberdade que nos é dada aqui nesse instituto, de fato, algo espetacular, pois podemos dispor dessa liberdade para fazermos obras as mais belas possíveis, obras segundo a nossa imagem. E já falando sobre obras segundo a nossa imagem, hoje você inaugurará algo que você tirou de si, que você criou, que você moldou e fez a sua imagem. Vamos falar do clube do livro do IF. Nossa, você é muito poético de você moldou a sua imagem. O Cliff, né, ele surgiu... Eu já tinha essa ideia de montar um clube do livro há um tempo, porque eu me sentia muito sozinho aqui no IF e eu tinha perdido o hábito de leitura que eu tive na infância e na adolescência. Então eu pensei, nossa, seria muito legal se existisse um clube aqui no IF para a gente ler coisas, para eu voltar a ler as coisas que eu deixei de ler pela correria da vida, saúde mental, etc e tal, sabe? E aí teve uma reunião uma das reuniões do GGP que foi comentado sobre livros de investigação policial do Santiago, que ele está montando um jogo com Sherlock Holmes. E aí várias pessoas falaram comigo, nossa, eu também tenho interesse. É porque foi assim, na reunião, o Santiago estava com vergonha de falar. Aí eu acabei falando sobre do meu projeto e do dele também. E aí eu falei, nossa, ele está montando um jogo sobre Sherlock Holmes e tal. E algumas pessoas falaram comigo, nossa, eu gosto muito de Sherlock. Eu entrei na física porque eu queria ser perito criminal, etc e tal. E aí a gente montou um grupo no WhatsApp, tipo assim, era o clube focado em investigação criminal, etc, em livros desse tipo. Mas meio que não vingou porque era muito informal e, tipo assim, a gente conversou por um tempo, mas não conseguiu combinar, vamos ler tal livro tal mês. Aí teve um momento que o Gonzaga colocou no grupo do GGP que ele queria que a gente aumentasse os nossos projetos além do projeto do PIBID, né? Tem o Physicast, tem o Clube da Astronomia e tal. Aí eu pensei, nossa, eu tenho essa ideia, esse protótipo de clube aqui, né? Então, se a gente divulgasse e tal, se montasse um clube, como é que seria? E aí juntou disso, né? Dessa vontade, dessa solidão que eu tinha de tipo assim, nossa, eu não consigo ler. Se juntasse mais pessoas para combinar a leitura, talvez eu voltasse a ler como eu lia antes. E eu queria que fosse no IF para ocupar o IF, porque eu me sinto às vezes um peixe fora d'água dentro desse instituto, sabe? Porque às vezes a gente vem só aqui nas aulas de laboratório e não vem mais, sabe? E aí eu queria que fosse aqui, que fosse o clube do IF, mas não no sentido que ele seja do IF, mas da gente, porque a gente é o IF. Então, foi isso dessa... E aí o professor Danilo, né, que é o professor formador do Colégio Militar Mansões Paraíso, reforçou essa ideia, não, é por causa, igual eu falei, era algo que vinha da minha solidão, então eu pensei mais nos alunos de graduação. Aí o professor Danilo, não, vamos trazer isso para os alunos da escola também. Então juntou essas duas coisas. E aí semana passada, eu passei divulgando nos colégios PGP, convidando os alunos da escola básica do ensino médio para virem aqui ou assistirem online a reunião. Então, esse é o resumo da ópera.
E por que vocês vão começar pelo livro que vocês vão começar? Ah, O Guia do Mochileiro das Galáxias é um livro, assim, maravilhoso, divertidíssimo. Eu escolhi porque é um livro relativamente curto. Apesar dele ter 5, você não precisa ler os 5 para captar a história, certo? Você lê um, você já se sente, assim, suficiente. Então, ele é um livro muito divertido. Ele tem uma linguagem muito fácil, então não tem tantas palavras difíceis. Eu queria que fosse algo acessível, tanto para os alunos da escola básica, do ensino básico, ou para os alunos da graduação. E é um livro muito especial para mim, igual eu falei, na adolescência, no final da adolescência, eu tive aquela crise existencial religiosa, e foi um livro que começou a colocar aquela pulga atrás da orelha que existem coisas além da sua bolha, sabe? Eu lembro que eu li esse livro em 2015, no segundo ano do ensino médio, e foi algo assim muito legal, divertido de perceber outras 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 realidades, sabe? Mesmo que fosse na ficção. Então, é um livro muito especial para mim, mas é um livro muito bom para o propósito, ou seja, é um livro curto, é um livro divertido, é um livro assim fácil de ler. Então, juntou uma memória afetiva minha com uma combinação com o projeto. Que coisa, não? Que coisa. E me diga, Ares Monteiro, qual sua maior tristeza? Maior tristeza. Nossa, do nada. Eu acho que eu sou muito cruel comigo mesmo, sabe? Então, eu acho que eu não sou uma boa companhia para mim mesma. Ninguém é. Então, eu acho que eu gosto muito de K-pop e mas vai fazer sentido o que eu vou falar. Aí tem uma membro do Blackpink, a Jisoo, ela fez uma entrevista e ela estava falando sobre os projetos agora que ela estava fazendo solo, não estava fazendo grupo. E o entrevistador dela perguntou assim, falou sobre as experiências e ela falou assim, não, eu sou o meu maior apoiador, eu sempre falo coisas positivas comigo mesmo. Eu sou a pessoa que mais me motiva, sabe? Aí eu falei assim, caramba, eu quero ser como essa pessoa, eu quero ser gentil comigo mesmo, porque eu não sou. Então, essa eu acho a maior tristeza, porque às vezes a gente quer tanto a companhia de outra pessoa, mas às vezes a nossa própria companhia é muito cruel, sabe? Então eu acho que seria isso. No ensino médio, você já tinha vontade de fazer algo do tipo Clube do Livro? Nossa, no ensino médio, eu tinha. Eu montei. Nesse mesmo ano que eu li o clube. O clube não, o Guia do Mochileiro das Galáxias, eu tentei montar um clube de matemática. Que não sei se você conhece o IMPA, que ele organiza a Olimpíada Brasileira de Matemática. Ele tem os clubes de matemática para apoiar medalhistas e pessoas que estudam para o BMEP. E aí eu montei o Clube Vênus, que foi um clube de matemática para a gente estudar para a Olimpíada. Mas aí teve uma treta dentro do clube, tipo assim, uma pessoa tinha um crush em mim, e aí essa pessoa era meio que o elo do clube, aí meio que não deu certo esse rolo. Aí todos os meninos me deixaram por causa que meio que deu uma treta eu e o menino. Aí o clube se desfez, então não deu em nada, mas sabe quando você é amigo, tem um grupo de gente, aí você é amigo só de uma pessoa, aí essa pessoa te deixa na mão, aí tudo se desfaz. Então foi assim. Mas já tinha uma vontade, assim, de ter uma comunidade, algum clube. Mas não era do livro, era de matemática. Mas era mais ou menos parecido, assim. Entendi, entendi. Olha quem está passando ali atrás. Está sendo registrado pelas câmeras. Acene para o Marco, acene para o Marco. Foram registrados. Bom, você disse que gosta do conhecimento, conversar sobre o conhecimento. Eu acho isso um tanto quanto interessante, porque, no geral, muitas pessoas nem sequer se dão conta do que gostam, ainda mais gostar de algo
tão metafísico quanto conhecimento? Conhecimento é uma palavra muito forte, né? Muito vaga, muito grande. Eu gosto desse autoconhecimento. Uhum. Me diga, de onde veio o seu interesse pelo conhecimento, a busca pelo saber? Eu acho que veio muito daquela crise existencial religiosa, por causa que, igual eu falei, eu sou pobre, então eu tive esse olhar realista sobre qual profissão eu queria exercer. Mas quando eu estava naquela crise, eu queria fazer filosofia. Então, eu escolhi matemática, que era como se tinha aquelas matérias de filosofia, tinha lógica, matemática e tal. E eu pensei assim, se eu fazer filosofia, eu fiquei com medo de passar fome. Aí, é claro que não passa fome, a gente consegue dar os pulos, mas naquele momento eu estava com muito medo, e aí eu acabei escolhendo matemática. Mas eu acho que aquele momento na minha vida de, nossa, essa religião que respondeu tantas coisas por mim, por tanto tempo, hoje não responde todas as perguntas, o que tem mais além disso? O que é ser humano? O que é amor? De onde vem o sofrimento? O que é a verdade? O que é a moral? Por que eu tenho que ser bom para você? Se Deus não existe, isso quer dizer que tudo, como é que eu posso dizer? Quer dizer que eu vou ser mal para as outras pessoas? Será que essa era a única razão para minha moralidade, sabe? Então, todas essas perguntas sobre o que é ser me, me, me atormentavam naquele momento e, de certa forma, eu comecei a ler algumas coisas de filosofia, mas eu não entendia nada. Então, as obras, que são as obras originais, são muito difíceis, né? Você tentar ler Kant e todas aquelas coisas lá é muito difícil. E eu pensei em fazer o curso, mas eu falei assim, não, eu vou tentar fazer algo mais realista, mais dentro da minha realidade. Aí eu fui para matemática, mas é mais sobre essa experiência, essa crise nesse ponto da minha vida. O salto de passar da filosofia para a matemática foi meio inesperado. Foi meio rápido. Não posso filosofia, vou para a matemática. Mas é porque para mim faz muito sentido, sabe? Por causa que hoje a gente tem muito essa ideia, não, aquela pessoa de humanas, aquela de biológicas, mas se você for olhar Leonardo da Vinci, René Descartes, eles eram filósofos, eles eram polímatas, né? Não tinha essa especialização do conhecimento. Você queria descobrir o mundo e essas coisas são conectadas. Hoje a gente tem uma especialização muito forte, né? Mas antes era algo mais global, então eu sempre fui aquele aluno da escola que gostava de tudo um pouco, então para mim não foi um salto assim muito. É tanto que eu adoro filosofia da matemática, que é as duas coisas, né? Estudar sobre o teorema da incompletude da matemática, então para mim, pelo menos na minha cabeça, faz sentido. Justo. Eu entendo em partes. Mas me diga, você que é aficionado pelo conhecimento, o que você, nos seus estudos, descobriu que mais te surpreendeu, te encantou, te assustou ou te maravilhou no universo? No universo? Com o universo eu quero dizer toda e qualquer coisa que está ao seu alcance e além do seu alcance, em qualquer área. Eu acho que se eu pensar na física mesmo, eu acho que é interessante como tudo é tão grande, mas tudo é definido por coisas tão básicas. Por exemplo, as constantes de Planck, de tantas. Eu não vou saber o nome direitinho, porque já tem muito tempo que eu li o livro sobre. Mas eu lembro de ter lido um livro que ele falava sobre os números que regem a nossa vida, as constantes. E se elas fossem um pouquinho diferentes, toda a nossa existência seria diferente, sabe? Depois você pode colocar uma edição e colocar essas eram as constantes que a Ari estava falando, que eu não vou lembrar. Mas eu fiquei assim, gente, quer dizer que se fosse um pouquinho diferente, isso se tiver Deus ou se não tiver Deus, se fosse um pouquinho diferente, eu não teria 2 braços, talvez eu teria 4, ou talvez eu não teria nenhum, sabe? E isso é uma coisa. A vida é tão grande, o universo é tão grande, mas existem apenas algumas leis, algumas constantes. Então eu acho que por mais que eu gosto muito de matemática, foi uma das coisas que me maravilhou assim dentro da física no geral, sabe, sobre o universo mesmo. Ainda sobre o Clube do Livro,
Tem algo que você deseja compartilhar sobre o Clube do Livro? Algo a mais? Bem, eu só queria dizer que o clube está começando. Então, eu estou partindo de um lugar muito humilde, né? A gente está começando agora. Então, eu estou com as expectativas, assim, bem tranquilas, sabe? Assim, eu quero que seja algo informal, eu quero que seja um lugar aconchegante para as pessoas conversarem, que seja um cantinho de refúgio dentro do IF. Então, conforme o clube for crescendo e continuando a existir, eu quero que ele continue sendo esse lugar de aconchego, porque ele não... Eu sinto muita falta desses espaços dentro da universidade. Por exemplo, tem alguns eventos dentro do IF que são para divulgação científica, mas ainda é uma divulgação científica para pós-graduação. Então, você está com fome de conhecimento, fome de entrar para o IF, mas quando você entende 5 minutos daquela apresentação, sabe? Aí você fica, pô, esse lugar não é para mim. Então, eu quero que o clube seja um lugar para mim e para nós, alunos da escola e para da graduação, porque eu acho que a pós ela já tem seu lugar estabelecido na universidade, mas a graduação parece que ela ainda está lutando para ocupar esse espaço, sabe? Certo. E Ares Monteiro, você acredita em Deus? Eu acredito na possibilidade, sabe? É aquela coisa. É aquele ateu que tem medo do inferno, sabe? Eu acho que eu tenho 26 anos, de 18 eu passei dentro de uma igreja evangélica neopentecostal. Então eu acho que essa parte de mim, ela vai ser dificilmente apagada. Então, eu lembro de ter conversado com Deus alguns anos atrás, e eu falei assim, olha, eu vou colocar você numa caixinha de lembranças que você existiu e talvez exista, mas você não vai definir minha moral em relação a mim mesma e às outras pessoas. Eu quero ser uma pessoa boa para as outras pessoas e eu quero ser uma pessoa boa para mim mesma. Essa vai ser a minha crença, certo? Então é isso. Eu tenho medo do inferno, mas eu tento relacionar com as pessoas de um jeito mais aberto e não limitado pelo dogmas de uma religião específica. Você perguntaria algo para Deus? Bem, se ele perguntaria algo para Deus, depende. Para mim, se eu soubesse, se fosse só esse Deus cristão, sabe? Se eu, sei lá. Eu acho que primeiro eu teria que localizar quem é esse Deus, sabe? Porque, tipo assim, porque na minha cabeça parece que existe deuses, ou mais de um, ou nenhum. Parece difícil existir um, sabe? Então, se existisse esse Deus cristão, talvez eu perguntaria por quê. Tipo, tem essa pergunta no livro, o Guia do Mochileiro das Galáxias, ele diz muito sobre isso, que tem uma comunidade de alienígenas, outra existência além dos humanos, né? Que ele pergunta qual é a resposta do universo, da vida e tudo mais. Quando você fala assim, nossa, você tem uma pergunta para Deus, é a pergunta que os personagens fizeram. Qual é a resposta da vida, do universo e tudo mais? E para você saber a resposta, você tem que ler o livro. Fica a dica. O convite para lerem o livro. Ares, o que faz a vida valer a pena? As pessoas. Mesmo as más? Eu acho que é uma coisa inseparável. Eu sou mal e eu sou bom ao mesmo tempo, sabe? Não existe esse personagem mal. Quando você assiste as entrevistas entrevistas não, os depoimentos e julgamentos dos mandantes e executores do Holocausto em Auschwitz, você imaginaria um demônio em pessoa, mas não, era só uma pessoa executando pessoas. Então, pessoas más e boas, elas existem dentro da mesma pessoa. E o que faz, na verdade, e o que é arte? E é arte. Eu acho que é tudo que você não consegue explicar pela ciência. Tudo que você não consegue organizar de um jeito, de um método científico.
eu acho que é a arte. Eu não sou muito versado nessa parte, mas eu diria que é isso. Agora, a última pergunta oficial que temos aqui Ares Monteiro. O que é educação? Antes de entrar para o PIBID, antes de entrar para a licenciatura, eu pensava que era transmissão de conhecimentos, aquela coisa de cima para baixo. Hoje eu acho que educação é conexão entre as pessoas, e o conhecimento ele é apenas a via dessa parte, mas não é a parte mais importante. Porque se você foca só no conhecimento, você esquece que, na verdade, tem uma pessoa na sua frente. Então eu acho que é isso, é a conexão entre pessoas. Ares, nesse momento, você tem a liberdade para falar qualquer coisa, qualquer assunto, o que você quiser. Se expresse livremente nesse momento, Ares. Muita liberdade é assustador para o ser humano. Exatamente. Eu só queria agradecer ao professor Luiz Gonzaga por ter dado a oportunidade para o clube nascer, dar o espaço e a liberdade, a dignidade da gente expressar nossas ideias. Eu quero agradecer também aos professores que me receberam nas escolas, a professora Lília, a professora Giovana, o professor Alex, tem mais uma pessoa, a Giovana, Alex, a Lília, meu Deus, tem mais uma pessoa. Tem o professor Danilo, por favor, me ajude, tem mais uma pessoa. Danilo, Giovana, João Lucas, Alex. O João Lucas, o Alex eu tinha falado, do João Lucas. É porque eu fui no Gustavo Ritter com um monte de gente, aí essa pessoa perdeu na minha cabeça. O João Lucas. Então, obrigado por ter me recebido no colégio, abrirem as portas para eu falar desse projeto. Então, o professor Danilo, que é o professor formador do PGP que eu participo. Agradeço muito ao Júlio César, que é meu esposo, que me vivencia todos os dias, né, sabe as paranoias que acontecem nessa cabeça aqui. Então é isso, eu agradeço muito a esse convite, eu fiquei muito lisonjeado e abraçado pelo IF que você representa, né? Você representa, eu acho, um propósito muito parecido comigo, de ocupar o IF, de mostrar que a graduação existe, que nós existimos e nós merecemos esse lugar. Eu acho que você tem esse propósito parecido, então eu fico muito feliz de estar participando de um projeto seu também. Ares, se sinta acolhido, porque saiba que iniciativas como a sua não são muito comuns. Pessoas que têm iniciativa de fazer coisas novas e, sobretudo, coisas diferentes das que temos de costume, são pessoas raras. São pessoas que não se encontram em qualquer lugar. São pessoas que Nietzsche há de chamar de pessoas de espírito elevado. Na verdade, espírito livre. Espírito elevado. Espírito elevado, quem diz sou eu. Ah, tá. Cheguei na mesma conclusão que Nietzsche de forma independente. Mas, enfim, Nietzsche chama de pessoas de espírito livre. E pessoas de espírito livre não se encontram em qualquer lugar. E diante de mim, há aqui uma pessoa com espírito livre. Então, se manifeste nesse instituto, que seu clube do livro cresça, que seus estudos aqui floresçam e atinjam as pessoas, que a sua palavra, que as suas ideias atinjam as pessoas que também se sentem só aqui, para que vejam que não estão sós, que sempre haverá a quem elas possam recorrer. Parabéns pela sua iniciativa. Sobre o que você falou anteriormente, dar valor à graduação e às coisas que nós fazemos. Antes de eu dizer, você quer dar um recado final, agradecimentos, ou você já deu? Não, eu já dei o suficiente. Porque, vejamos, pessoas de espírito livre e elevado são raras. Não são valorizadas, porém são necessárias. Veja, se todos aqui desse instituto fossem iguais, seguissem o que é imposto, estudassem, tirassem 10 nas provas, não fizessem nada além do que é proposto, o instituto não seria tal como ele é. Não seria tão alegre, não teria a alegria pouca que ele já tem. As pessoas que fazem as coisas diferentes, as pessoas que se manifestam aqui, as pessoas que levantam a mão,
Elas sofrem, elas choram, elas são oprimidas, mas sem elas não funciona. Porque nosso suor e as nossas lágrimas lubrificam esse instituto para que ele continue funcionando. Uma máquina não funciona se todas as peças forem iguais. Uma máquina precisa de peças diferentes e peças que lubrifiquem a máquina. Nós somos o óleo da máquina. Nós fazemos a máquina funcionar. Sem nós, o instituto não funciona. Nunca admitirão isso, mas nós sabemos. E assim, vamos encerrando por aqui. Eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais alegre. Espero que, por um momento que seja, essa conversa tenha sido legal e você tenha desejado que ela durasse um pouco mais. Eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais feliz. Então, agora, vamos encerrando, andando no pátio central desse instituto e dando as costas para vocês.